Vamos continuar com as entrevistas com as autorias bissexuais? Olá, pessoas lindas! Meu nome é Alice, sejam todas muito bem-vindas de volta ao meu canal. Se você acabou de cair aqui de paraquedas e não tá entendendo que entrevistas são essas que eu tô falando, vou te explicar. Todos os anos, durante o mês de setembro, eu faço aqui no canal o evento Setembro Bissexual, onde eu sempre trago algum conteúdo muito especial voltado para celebrarmos a nossa bissexualidade, porque setembro é o mês da visibilidade bissexual. Setembro é o mês da celebração bissexual. E como uma boa bissexual, também apelidada por minha comunidade de prefeita bissexual, eu quero sempre trazer o melhor para vocês e todos os anos trazer algo ainda mais especial. E como esse canal é um canal literário e também um canal onde eu falo muito sobre bissexualidade, eu resolvi unir as duas coisas e, para além de indicar para vocês histórias protagonizadas por bissexuais e também escritas por bissexuais, eu resolvi esse ano trazer as pessoas que escrevem essas histórias. Por isso que durante todo o mês de setembro estão saindo bate-papos super especiais com várias autorias incríveis que eu adoro o trabalho e muitas delas foram vocês que me pediram para trazer. Mas antes de te apresentar a entrevistada de hoje, eu sei que você tá aí prestando atenção na minha linda camisa, que é a camisa da Comunidade Olorosa, que é a minha comunidade, que você é bem capaz de fazer parte se você for alguém que já tá aqui há mais tempo. Nesse mês eu lancei, junto com a Go Hey Cat, algumas estampas de camisas maravilhosas. Tem a camisa da Comunidade Olorosa, tem a camisa da Maratona Literária Setembro Bissexual, que é essa maratona maravilhosa em que a gente celebra nossas existências lendo histórias de protagonismo bissexual. E além disso, tem o meu lema de sempre, que é: não me dê triângulo amoroso, me dê trisal. Para garantir as camisetas, e não tem apenas na cor cinza, tá? Eu apareço com todas cinzas, mas não tem apenas na cor cinza. E elas também têm tamanhos diferentes. Você vai lá no site da Go Hey Cat, que eu vou deixar o link aqui na descrição, para garantir a sua. Lá tem tabela de medidas, tudo certinho, então você vai lá, adquire a sua e quando chegar, tira a foto e me marca e marca a Go Hey Cat pra gente ver. E a entrevistada de hoje é a autora Giovanna Salomão, que escreve ficção científica, além de várias histórias de fantasias, muitas delas que eu amo demais e vocês já me viram falar aqui no canal várias vezes, que são os Contos da Vila Silenciosa. Links para assistir a todos os vídeos sobre os Contos da Vila estão aqui na descrição, tá certo? Mas só vai assistir aos vídeos sobre os contos depois que você vê o bate-papo com Giovanna. E sem mais delongas, bora lá para vocês acompanharem como foi esse bate-papo. Hoje eu tô aqui com Giovanna Salomão. Oi, Giovanna, prazer te receber Oi. aqui. Tô muito feliz que você aceitou participar desse Ai, setembro bissexual pra gente falar sobre escrita e bissexualidade. Primeiramente, eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas que não te conhecem ainda, por favor. Oi, Lice, é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Eu sou a Giovanna Salomão, sou autora, bi. Eu escrevo livros de fantasia e ficção científica. Ai, que lindo. Também com protagonismo LGBT e PCD. Muito importante, acho Importante. maravilhoso. Muito importante. Então vamos lá. Iniciando esse papo, né, sobre bissexualidade e literatura, eu quero começar te perguntando se a escrita contribuiu de alguma forma no seu processo de compreensão da sua bissexualidade. Assim, com certeza foi algo que, assim, eu nem esperava, na verdade. Escrever é a minha vida, mas quando eu comecei a escrever os contos da Vila Silenciosa, na minha série de livros que é focada, né, em protagonismos LGBTs, eu senti que foi meio que uma carta para mim mesma, uma carta, tipo, eu compreendendo o que estava acontecendo, porque esse livro eu escrevi com o meu coração, assim. Eu não planejei nem nada, foi algo que eu precisava contar para mim. Então me ajudou a entender muita coisa que eu acho que estava escondida, assim, dentro de mim, que eu não conseguia entender. Então eu acho que foi fundamental, mesmo sem saber. Ele só foi fluindo, assim, e me ajudou muito. Ai, que legal, adorei isso. E eu quero saber de você também, pra você, qual a importância de criar personagens bissexuais? Eu acho que é poder dar abertura para muito mais pessoas conseguirem se enxergar nas obras, porque a gente vê muitos livros com aquela mesma formulazinha, né, que é o casal hétero, cis, e aí tem muito disso no mercado. E isso a gente acaba não se enxergando nesses personagens. E o mundo é tão diverso, a gente tem tanta coisa e que eu quero
buscar passar essa representatividade, passar: "Olha, nós estamos aqui, não nos invalidem", sabe. Então, é importante a gente também se ver nessas histórias como um lugar de protagonismo também. Então eu acho isso muito importante, porque a gente acaba sendo deixado de lado dessas grandes histórias que a gente vê, desses grandes livros. Então quanto mais a gente escrever e mais falar sobre isso, melhor é para nossa comunidade. Adorei. Eu adoro me ver adoro me ver nas histórias exatamente por isso, porque a Exato. gente é uma coisa que a gente se sente ainda mais próximo, principalmente quando a gente não tem outras pessoas ainda ao nosso redor que sejam parecidas com a gente, né? A gente acaba se vendo nessas histórias, se vendo nessas páginas e se sentindo mais pertencente a esse mundo. Exato. E também como se eu trazendo um pouquinho da primeira pergunta também, como a gente, pode se entender também ali, porque muitas vezes a gente nem sabe, nem enfim, a gente ainda não parou para se entender. E às vezes lendo um livro a gente se sente representado ali, se sente, como se coloca no lugar do protagonista e acende aquela luzinha aí. Talvez eu esteja entendendo alguma coisa aqui. Então eu acho isso muito importante também. É, acender a luzinha é uma coisa que acontece bastante. Sim, sim. E falando mais desse processo da escrita, né, o seu processo criativo, o que você considera como a parte mais importante do seu processo criativo na escrita? Eu acho que tem alguns momentos muito importantes pra mim, primeiro quando eu vou planejar tudo, mas eu acho que a parte mais importante do meu processo criativo é quando eu finalmente consigo me conectar com o protagonista que eu tô escrevendo. Porque quando eu entendo tudo que ele quer me passar, todos os dramas que ele tem, toda a vida que ele tem, tudo, é o momento que eu me conecto com ele e a história flui, assim. E aí, o rumo da história vai se traçando, porque eu entendi ele. É como se eu estivesse tendo uma conversa com o meu personagem fictício ali, e tá, me conta tudo que você tem pra me dizer. Me conectei aqui, e aí a escrita flui. Eu acho que essa é a parte principal do meu processo criativo. Então quer dizer que os seus protagonistas também têm vida própria. Não, com certeza. Eu já mudei o meu primeiro livro, inclusive, eu mudei o com quem a protagonista ia ficar, porque eu senti que ela não estava se batendo com o outro, eu falei: "Ela estava me dizendo que não queria aquela outra pessoa, né". Aí eu mudei. Adorei. Eles têm totalmente vida própria. É uma coisa que eu sempre vejo vocês comentando, né, sobre isso, de não, meu protagonista que falou que não queria mais tal coisa. E eu fico, gente, Eles falam com a gente. Às vezes a gente se vê, sei lá, no banho, fazendo comida, alguma coisa assim, aí vem as vozinha: e se?". Aí eu: "Ah, então tá bom". adorei. É loucura, a gente é louca mesmo, mas tudo bem, faz parte. Torna a história ainda melhor. Sim. E existe algum tipo de cena que você gosta de escrever, mas que considera mais difícil escrever? Olha, eu gosto muito de escrever cenas de ação, assim, eu acho que eu sou muito boa em escrever cenas de ação, mas cenas difíceis geralmente vem quando alguma revelação, assim, alguma revelação, o personagem ele meio que tá se abrindo ou contando algum segredo ali, aí, meu, como é que eu faço isso, sabe? Eu fico um pouco mais, assim, eu gosto muito, tipo, porque é quando o plot vem na cabeça, sabe? Tá, como é que eu vou fazer isso? Ele tá me contando, e aí? Aí tem toda essa virada de chave. Legal. E eu queria saber de você também, enquanto essa escritora que é bissexual e que escreve esses personagens também, não apenas bissexuais, mas de mais letrinhas da nossa sigla, né? Uhum. Eu queria saber de você o que você gostaria que as pessoas sentissem com as suas histórias. Olha, eu queria muito que as pessoas sentissem. Eu escrevo pra realmente despertar alguma coisa dentro das pessoas. Seja o sentimento que for, que eu falei, quando eu escrevi principalmente a Vila Silenciosa, eu não me coloquei exatamente em cada personagem, mas eu coloquei os meus sentimentos no livro. Então eu espero que cada um tem um sentimento foco ali, né, tipo o amor, enfim, tem vários sentimentos, mas eu quero que a pessoa sinta o amor, sinta a tristeza, raiva, que seja. Porque eu acho que a literatura, a arte, elas são feitas pra gente olhar, refletir e sentir, seja o que for. Então se eu puder trazer esse sentimento da pessoa, fazer ela: "Olha, tá bom,
Tô aqui, não, tô muito triste, sabe? Enfim, despertar alguma coisa nessa pessoa, porque quando desperta esses sentimentos, acho que abre margem para muita coisa, pra gente refletir, pra gente se inspirar também a criar novas coisas. Então eu acho que senti essa resposta. Falando em sentir, eu que o diga que te mandei foto da minha cara lavada de lágrima, né? Por isso que eu falo, cada livro tem um sentimento ali, seja um foco, é pra fazer um foco. Verdade, verdade. E com esses sentires todos das pessoas, Uhum, né? Vocês começam a ter retornos, né? Vem feedbacks, vem avaliações, vem bate-papos, pessoas falando várias com coisas em suas certeza. DMs. E aí eu queria saber de você se esses retornos que você tem, se eles te inspiram de alguma forma para suas próximas histórias ou para próximos personagens. E se sim, como você tenta utilizar esses retornos? Olha, uma vez eu recebi. Eu sou muito chorona, assim, sabe? Eu sou uma pessoa muito sentimental. E uma vez eu recebi um feedback que falava que eu nasci para escrever esse tipo de livro, que eram os livros da Vila uma fantasia mais aconchegante, mais imersiva, assim. Então eu fiquei totalmente emocionada e realmente me motivou demais a continuar escrevendo, assim. Até você, quando você fala, faz os vídeos, faz os negócios, eu fico completamente assim. É por isso que eu quero escrever. Eu quero que as pessoas sintam, né? Voltando à outra pergunta, eu quero que quando eu vejo que elas estão emocionadas, que elas querem continuar, assim, eu falo, tá, eu tô no caminho certo. Então, assim, obviamente tem algumas críticas, né, quando a gente começa a olhar muito, porque eu adoro, né, quando as pessoas comentam, vem na minha DM falar, eu sempre respondo, eu adoro, tipo, esse contato. E obviamente também tem algumas coisas negativas, e a gente também aprende com as críticas negativas, assim. E eu evito muito olhar também, porque como eu falei, eu sou muito chorona, mas eu acho que as positivas elas se sobressaem de uma forma que eu falo, tá, é para essas pessoas que eu escrevo, assim, eu sei quem é o meu público, quem eu preciso falar coisas para essas pessoas, eu sei quem é a minha comunidade, eu sei para quem que eu quero escrever, sei quem precisa ouvir o que eu tenho para falar. Então, eu sei que tem pessoas que precisam ouvir, sabe? Então é por isso que isso me motiva demais. Inclusive, isso me faz lembrar você que está assistindo, se você é uma autoria, conheça as pessoas que são o seu público, porque você Sim. não vai escrever para todo mundo. Você vai Uhum. escrever para pessoas determinadas. Exato. Inclusive, tem aquela questão também, né, de algumas pessoas acabam extrapolando um pouco os limites de só dizer, ai, eu não gostei desse livro, não foi para mim. E tem Uhum. outras pessoas que descem a mão sem muita necessidade. Inclusive, eu fico muito chateada quando eu vejo esse tipo de coisa. Então, porque eu vejo assim, eu escrevo num nicho que para a comunidade LGBT, para minorias, né, no caso. E a gente sabe, né, que a gente está num mundo que tem muito preconceito ainda, e às vezes chega a gente fora da bolha e vem e tipo, simplesmente avalia mal porque quer esconder tenta fazer de uma forma de esconder esse preconceito, mas a gente sabe que é por puro preconceito que a pessoa fala essas coisas. Inclusive, eu vou até abrir aqui e expor uma coisinha, uma avaliação que eu achei muito engraçada no meu livro, falando que não gostei, tem muita militância. Eu falei, tá bom, obrigada. É sobre isso. Eu leria por isso! Exatamente, você tá me ajudando. Obrigada, amor. Ai, mas é isso. A gente precisa também. A gente ficou tanto tempo ouvindo histórias desse padrão heteronormativo e a gente precisa dessas histórias, sabe? Então, por isso que é muito importante a gente escrever sobre isso. Exatamente. Teve um dia em live que a gente, de vez em quando, fala sobre filmes também, né? Uhum, E sim, sim. aí eu abri um filme pra indicar, não. Me recomendaram uma série, na verdade, nesse dia. Sim. E tinha uma avaliação falando, tipo, ai, a série poderia ser legal, mas ela é muito woke. E tem não sei o quê. E eu, tipo, agora que eu quero assistir! Agora, exatamente, tá me dando vontade de ver. É bem isso mesmo. Inclusive, uma série de protagonista negra e bissexual. Então eu já queria. Tá vendo? Só Não, amplificou.
pessoas acham que é woke, que é militância, mas não, a gente só tá sendo a gente. Né, tipo, as pessoas existem. Pasmem, as pessoas existem. Pois é, a gente tá aqui. É. Inclusive, já que você trouxe isso, eu quero trazer uma pergunta polêmica, Lá vai. que é como não surtar escrevendo livros LGBTQIA+, e um mundo cada vez mais conservador? Olha, é muito difícil. Antes, assim, eu era uma pessoa que odiava, assim, discussões, porque a gente vê, você abre lá umas certas redes sociais aí, você vai ver um monte de comentário, enfim, e antes eu só escutava calada, mas eu acho que eu senti assim, no nosso, como a gente tá vivendo, no nosso cenário político, enfim, né, social que a gente tá vivendo, eu sinto que tem uma necessidade da gente ter que rebater ultimamente, pra gente não acabar cometendo os mesmos erros que a gente cometeu no passado. Então, eu quero trazer mais opiniões, sobre, as obras, porque escrever também acaba sendo um ato político. Então, eu vou continuar escrevendo. Eu falo, não escrevo obras só com protagonismo bissexual, eu tento abranger quanto mais letras possíveis aí que a gente tem, porque o mundo é muito diverso e as pessoas precisam escutar isso. Então, eu acho que a gente tem que se impor. Por mais louco que o mundo esteja sendo, essa nova onda de conservadorismo, esse preconceito velado das pessoas, a gente precisa falar sobre isso. Então, eu tô adotando ultimamente uma postura que é me impor perante essas coisas para realmente não surtar, porque eu acho que se a gente fica calado diante de muitas coisas, acaba se tornando aceitável. Então, eu acho que a gente tem que falar, nem isso que a gente tá fazendo aqui já é uma forma também de se posicionar. Você, o seu canal, abrindo, expondo nossa opinião, escrevendo, enfim, toda a arte LGBT, assim, ela tem que persistir. A gente tem que se impor, a gente tem que dar a cara a tapa para não deixar o outro, né, deixar o outro lado vencer. Acaba sendo isso mesmo. A gente tem que mostrar tudo isso. Verdade. E principalmente porque, às vezes, um comentário que a gente faça, aquela Sim, pessoa que tem a mente lá engessada naquilo, ela tá nem aí e vai achar que a gente tá falando besteira. Só que aí uma outra pessoa que precisa ler aquilo até pra enxergar novas possibilidades, ela é alcançada, né? exato. Assim, não é que a gente vá mudar a opinião de alguém, que comentário na internet acaba é muito difícil de mudar a opinião de alguém assim. Mas a gente precisa apenas mostrar que a gente tá ali, que a gente existe, sabe? Porque às vezes essas pessoas, assim, eu sinto que elas vivem numa bolha. Sinto não, é sim, é fato, né, que vivem numa bolha, que vê, isso não tem no meu ciclo social, mas, sabe, é o mundo, você precisa pensar, não precisa olhar só pra você. Sabe, consumo outras coisas, né. Eu recentemente eu parei, diminui muito o meu consumo de coisa norte-americana, séries, livros, enfim. Esse ano eu falei: "Eu quero só ler livros nacionais esse ano", porque, assim, a gente precisa disso, entender que tem, coisas além daquele padrãozinho que a gente tem, além daquele nicho que existe. Então, isso acaba abrindo novas portas também pra gente compreender mais coisas. Sim, nossa, essa coisa de a gente passar a consumir outras coisas, para Uhum. além do eixo norte-americano, principalmente Estados Unidos, Exato. é tão importante porque a gente começa a conhecer tanta coisa a mais e também quebrar muito essa ideia de que só lá vai produzir alguma coisa que preste, que é alguma Não, coisa boa. Inclusive, exato. né, eu sempre foco aqui no canal a falar mais de nacionais. Sim, E nos últimos 5 anos foi quando eu comecei a ler mais nacionais. Foi quando eu fui apresentada eu ao também. mundinho nacionais. Uhum. Nossa, hoje tem dias que eu pego uns gringos que eu fico assim. Ai, nacional é tão superior. Não, completamente. A gente tem uns enredos, assim, diferentes, porque às vezes você pega um filme, norte-americano é guerra. Ai, Estados Unidos, ai, eu fico, gente, já deu, sabe? É aquela mesma coisa de comédia romântica, aquele mesmo padrão, é sempre a jornada do herói. Falando nisso, até eu estudo muito sobre literatura e muito se fala sobre o padrão da jornada do herói. Só que a gente tem que olhar também, um professor meu falou, sobre a jornada da heroína, que é uma coisa completamente diferente, porque nós mulheres passamos por outros desafios,
sabe? Então é olhar que existe além do nosso próprio umbigo, sabe? Existem histórias diversas, assim. Olhar, eu ver, poxa, tantos nacionais bons, nem você, eu tô consumindo muito mais nacional agora. E a gente tem uma ideia tão fora da caixinha, assim, né? Tem livros muito bons. Então é isso, saber também sair desse padrão que a gente vive, que impõe pra gente, né? É, porque a gente é ensinado desde sempre que o de fora que é melhor, né? É, exatamente. E, nossa, é isso, essas mesmas histórias de sempre que não, tipo, não são de todo ruim a depender da história, É. mas a gente tem tanta coisa incrível aqui e Uhum. umas coisas que são tão locais. Eu tava falando, eu sempre falo, né, às vezes, tipo assim, esse livro tem muita brasilidade, por exemplo. E aí eu Uhum. vi uma pessoa perguntando assim, o que vocês consideram como brasilidade? Porque a gente está no Brasil, então tudo que for daqui eu vou dizer que é mais brasileiro. Só que não necessariamente. Tanto é que vocês podem criar outros mundos, né? Como você criou outros Esse mundos. é o ponto, tipo, meu livro de ficção científica, ele se passa no Brasil, mas é uma cidade fictícia, porque ele se passa mais no futuro, assim, então eu achei que seria melhor pra história criar uma cidade fictícia. Mas ainda assim, até no meu mundo de fantasia, a gente meio que cria dialetos nossos, assim, a gente pega, tipo, até as piadas de tiozão, assim, a gente consegue incluir, sabe, é o nosso dialeto, e eu gosto que a gente se sente representado até nisso. Isso que é muito bom, né, tipo, de livros nacionais, assim. Cara, eu sei lá, nossa, eu vejo meu tio falando isso, eu consigo imaginar minha melhor amiga dando esse conselho pra mim, sabe? Porque a gente tem um jeito muito único de ser. Então, Exatamente isso que eu quero dizer com brasilidade. exato. E tem gente que não vai botar isso, e ok. Só que tem alguns que têm ainda mais. E quando as histórias têm isso mais, eu me conecto muito mais com elas. Eu me Sim. divirto muito mais com elas. Eu me Uhum. sinto ainda mais envolvida ali. E eu gosto muito disso. E eu acho que a gente tem que passar a consumir cada vez mais nacionais também por isso. Porque a gente se vê nessas histórias. É Com ainda certeza. mais. Se vê ainda mais próximo ali. E é isso que a gente tenta fazer também como escritor, né? Porque isso é o que conecta o leitor na história, né? A gente trazer coisas nossas do cotidiano que a gente sabe muito brasileiro ali tem em comum, ou até mesmo da literatura LGBT, que a gente tem trazer, e é criar essa conexão, porque é criando essa conexão que o leitor vai se identificar e vai estar nessa história, conseguir me ver nessa história, talvez essa história, sei lá, seja a minha favorita, enfim. E aí vai passando por esses caminhos. Agora eu queria que você me contasse uma coisa sobre você que ninguém sabe, mas que você pode contar aqui pra gente. Uma coisa sobre mim? É. Nossa, que difícil. Ah, tá bom. Eu sou uma pessoa, né, talvez os meus amigos próximos saibam, mas assim, né, enfim. Eu sou uma pessoa que eu sou muito fissurada no Antigo Egito. Eu tenho uma fissuração muito grande, assim, absurda, a nível de eu saber ler hieróglifos. Alguns, nem todos. Passada! Sim. E eu planejo, eu tenho alguns livros já planejados, meio que com umas certas narrativas mitológicas do Egito, assim. Então, já conectando uma coisa na outra, assim. Então eu quero trazer muito dessa mitologia egípcia, assim. Vocês vão ver em algumas obras futuras minhas, assim que acabar essa época de fantasia da Vila Silenciosa, vem aí. Adorei! Adorei Uhum. muito! A gente fala, eu sou muito fascinada mesmo. É uma coisa desde pequena, assim. Adorei, de verdade. Nossa, que curiosidade boa! É, a gente pega, né, trazem os nossos gostos pessoais, assim, acabam vindo para os nossos livros. Tava muito ansiosa de escrever, tipo, alguma coisa que realmente eu era fascinada, porque os contos da Vila Silenciosa, eles foram surgindo como uma carta minha sobre coisas que eu sentia. Então, tipo, ele foi totalmente jardinagem, né? A gente costuma dividir entre escritor arquiteto e escritor jardineiro, né? Eu sou uma escritora muito arquiteta, mas os contos da Vila Silenciosa, eles foram totalmente jardineiro, assim. Eu fui totalmente jardineira. E fez jus até porque ele fala muito de árvores e plantas, então acho que combina um pouco. Então, ele foi muito
fui escrevendo muito no automático, muito do que eu sentia tá naqueles livros. Esses livros são totalmente o que eu tô sentindo no momento, não tem como negar. Falar, você se colocou em algum personagem, não, eu me coloquei no livro todo. E aí é basicamente isso. E aí, quando eu tô bem ansiosa para escrever sobre coisas assim também que eu gosto, coisas muito bem planejadas, assim, espero. Se algum personagem não vier falar comigo, eu não quero mais, aí vai ser muito complicado também. Em cada cantinho da Vila Silenciosa há um pouco de Giovanna Salomão. Com certeza, com certeza. Há muito, na verdade. E como a gente tá falando desses mundos literários, eu queria saber em qual dos mundos literários que você escreveu você viveria? Eu viveria 100% na Vila Silenciosa, porque, assim, tem a ficção científica e mundo futurista que é guerra, é luta. Meu Deus, eu gosto muito da paz e da tranquilidade. Eu gosto muito do conceito dos Pássaros de Cedro, né? O primeiro livro, que é tipo, eu sempre super viveria numa vilinha, assim, com numa rede, lendo meu livro ali tranquila, sabe? Sem barulho, então, nossa, eu estaria tranquila lá. Estaria ótimo vivendo minha vida. Eu, enquanto uma pessoa que também gosta de silêncio, apesar que eu canto o tempo todo, né? Se você assiste minhas lives, você sabe. Sim. Mas eu não ia estar cantando alto, então ia estar tudo bem. E é isso, tipo, Sim. nossa, o sonho da vida de leitor. Tá numa vila em silêncio, nossa, pra poder ler. Uma paz ali. Aí você imagina aquele cafezinho cheio de comida, sabe? Nossa, que delícia. Uma maravilha. Uhum. Agora eu quero saber de você. O que significa ser uma autoria bissexual pra você? Caramba. Significa, acho que, resistir, assim, sabe? Num mundo, assim, que a gente vive, cheio de, enfim, tudo que acontece, é resistir, é mostrar que a gente tá aqui, não calar a voz, não deixar, continuar escrevendo, principalmente. Então, é fazer parte desse movimento, assim, porque a escrita me mostrou, assim, um novo mundo, porque escrever para mim é o meu refúgio. E se eu puder escrever coisas que são dentro da minha vivência, no caso, tipo, coisas da comunidade, e poder incentivar outras pessoas, inspirar outras pessoas a fazer, não fazer o mesmo, mas às vezes a arte, ela inspira a arte. Então, eu estando aqui como uma autora bi, que escreve livros LGBT, talvez eu inspire outras pessoas a, sei lá, fazer músicas, desenhar, a fazer, sabe, se poder se abrir também, né, a ser quem são, principalmente. Então, é dizer que, assim, é resistir, falar que é botar esse ponto que nós estamos aqui e vamos continuar, porque esse é o nosso lugar. Ai, que lindo. Achei emocionante. É. Giovana, muito, muito, muito obrigada por participar, por ceder um pouco do seu tempo pra gente falar. Eu que agradeço. Eu amei demais. E pra gente finalizar, faz aí a sua divulgação, quais são os seus trabalhos, onde a gente pode te encontrar. Eu tenho um livro de ficção científica chamado As Cinzas Nova Era. Ele tem uma protagonista bi, negra, adotada, PCD. Então, ela é assim, foi meu primeiro livro. Ele é uma história mais longa, assim, para quem gosta de livros com distópicos, com uma temática mais futurista. E eu também escrevo atualmente uma série de contos chamado Contos da Vila Silenciosa. Cada conto ele foca em um protagonista. Todos eles são LGBTs e focam em uma parte da história. Eles, por enquanto, podem ser lidos independentemente, mas eles se entrelaçam entre si. Você pode me encontrar, eu tenho o Instagram, que é @GiovanaSSalomão, e no ex-Twitter X, que é GOS Salomão. E lembrando pra vocês que eu vou deixar os links das redes sociais de Giovana aqui na descrição também, junto com os links dos livros, porque aí você acha de forma mais fácil ainda e não precisa ficar procurando, né? É isso. Giovana, muito obrigada. Eu que agradeço. Beijo no seu coração e até a próxima. Beijo, até a próxima. E aí, curtiram esse bate-papo tanto quanto eu amei? Então deixa gostei aqui embaixo agora mesmo para garantir que esse vídeo chegue a mais pessoas e mostrar que você gostou desse bate-papo.
Além disso, considera se inscrever aqui no canal, porque tem muitas mais entrevistas que vão vir esse mês. Então se inscreve e clica no sininho de notificações, porque assim você garante que vai receber a todos os vídeos que vierem nesse mês. Não apenas as entrevistas, mas muito conteúdo legal nesse setembro bissexual. Muito obrigada por terem assistido até aqui, ter se inscrito neste canal e ter deixado seu gostei nesse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo!